Lamentações de Jeremias, capítulo 2, do 20 ao 22. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim, onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho, as virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, fizeste matança e não te apiedaste. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles do meu carinho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E o texto prossegue dizendo que ela se renova a cada manhã. A minha porção é o Senhor. Deixe sua Bíblia aberta aí, irmãos, irmãs. E eu queria pedir permissão para a igreja. Não é elegante o pastor ficar expondo a sua casa e as suas experiências, mas Deus me visitou nas minhas férias. Você acredita nisso? O que isso quer dizer, pastor? É que Deus vai trabalhando no nosso coração, vai trazendo. E eu pedi para o conselho 20 dias, fui viajar, fui para a Bahia, voltei queimadinho de lá, Joaquim. E o clima muito bom, não choveu, uma bênção, que maravilha, que vida boa. Descobri como é bom a vida. Do que você está falando, pastor? É que no meio dessa história toda de diversão, de regozijo com a família, Deus me fez ter uma experiência comum. Qual experiência? Num dos dias, depois da minha filha ter se perdido num hotel, ela se perdeu lá no hotel, a gente não teve uma comunicação clara, e ela se perdeu, eu fiquei desesperado. Já teve essa experiência? E aí na cabeça da gente já veio aquela mulher que foi para a França, que perdeu o filho no hotel. Eu já comecei a orar, e correr, e chorar, e fiquei desesperado, mas ali, mantendo a calma, né? Mas por dentro estava Senhor. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, depois de ter achado a Tsara, na manhã seguinte eu falei, puxa, eu preciso compensar esse trauma. E nós fomos para a piscina. E lá na piscina eles fizeram uma brincadeira, que era jogar umas espuminhas sobre a piscina, e as crianças tinham que caçar aquelas espumas. Eu não quero cansar você, irmão, você vai entender já aonde eu quero chegar. E os monitores estavam dizendo que eram para as crianças brincarem. As crianças. Só que o ser humano é competitivo, e de repente eu vi minha filha sozinha brincando na piscina, e famílias inteiras ajudando os seus. Vovó, primo, prima, um monte de marmanjo, adolescente correndo e pegando e fazendo. E a Tsara olhando para mim, falando, papai, me ajuda por favor. Eu falei, filha, mas não é a regra do jogo. E ela falou, mas papai, eu estou perdendo todas. Eu falei, filha, é o preço que se paga por ser justo. E a filha meio que dizendo, pai, deixa de ser tonto, você quer imperar agora uma democracia, quer ser o justo. E ela olhando para mim com lágrimas nos olhos, dizendo, por favor, papai. E eu bravo, dizendo, ei vô, você não pode ensinar o teu filho a ser corrupto. Ei mãe, você está ensinando corrupção para o teu filho. E o povo olhando para mim, dizendo assim, bobão, vai criar trauma maior na filha. Pastor, onde você quer chegar com isso? Porque aí depois a gente deu um jeito, a gente ganhou uma gincana. Eu e a Tsara ganhamos uma gincana de achar bolinha de gude. Eu que não enxergo bem, olha como Deus é bom. Mas não tem nada a ver com o agir de Deus. O que tem irmãos, essa experiência me fez entender uma coisa muito séria. Que a dor daqueles que nos são muito próximos, a dor daquele a quem nós amamos, ela nos toca de uma forma diferenciada.
Quando a gente vê o netinho, Graça, com dor, se a gente pudesse, a gente trocaria o lugar. Quando a gente vê um filho, quando a gente vê a esposa, às vezes não, Abel, mas às vezes, quando a gente ama profundamente, e a gente vê a injustiça, a gente vê algo terrível acontecendo, a gente fica indignado, a gente quer resolver, e a dor que é parecida com a minha dor nos une. Você já teve um sintoma parecido? Como é bom eu, diabético, conversar com os diabéticos. Eu falo, gente, como é ruim. Aí cada um fala, é ruim. E aí a gente fica ali num aglomerado de diabéticos, contando as nossas experiências. Gente que é parecida com a gente, de dores semelhantes com a gente. E sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Irmãs, esse texto é de um profeta que Deus levantou de um jeito em 587. O livro de 2 Reis vai ser muito específico, nós não vamos ler, mas diz o texto de 2 Reis que as mulheres começaram a disputar entre elas qual filho seria cozido no dia seguinte. Lembram-se desse episódio? 2 mulheres conversando na entrada da cidade, dizendo, nós vamos matar o meu filho hoje para comer, e amanhã a gente mata o seu. É esse o espírito que está pairando sobre este povo. Esse povo está vivendo o capítulo, Lamentações capítulo 1, o profeta vai dizer algo terrível, vai dizer, Senhor, o Senhor abandonou a viúva, ela já não tem marido, ela já não tem quem cuide dela, e o Senhor a abandonou, capítulo 1. No capítulo 2 ele vai dizer, por que o Senhor está tão irado? Por que o Senhor está tão furioso? Que são os versículos que nós estamos lendo. Ele está dizendo, vê, Senhor, considera a quem fizeste, as mulheres vão comer os próprios filhos. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, diante das dores, a minha proposta nessa noite é dizer para você, e eu não quero de forma alguma banalizar o sofrimento, pelo contrário, é dizer que Deus chama o nosso olhar para adoração, em meio às dores. É em meio às dores que Deus desperta o nosso olhar para adoração. Dizia o Maurão, quando tudo vai bem, tudo bem, o irmão diz amém, e a vida segue, mas quando tudo vai mal, o irmão chora e acha que Deus desamparou. Irmãos, irmãs, eu queria então, baseado na experiência que eu tive com a Tissara, qual a experiência? De ver o sofrimento da minha filhinha diante da injustiça, um monte de marmanjo roubando no jogo, separando as cores antes, e eu tentando mostrar para ela que valia a pena, filha, você está indo bem, sozinha, você conseguiu pegar uma bolinha, ela falou, uma, papai. A menina do lado não tinha onde carregar bolinhas. Pastor, do que é que o senhor está falando nessa noite? Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Deus está sempre nos convocando à adoração. Amém? Amém? A confissão de Westminster, base, pilar do nosso jeito de entender o agir de Deus, diz que nós fomos feitos para adorar ao Senhor e para gozá-lo para sempre. Só que, irmãos e irmãs, na jornada da fé, a gente acha que adoração é cantar bonito, a gente acha que adoração são esferas técnicas, são capacidade que nós temos de nos apresentar ao Senhor, e a gente caminha muito pela estética, a gente caminha muito por aquilo que é bonito. Só que Deus está dizendo para mim e para você, no mundo que estamos vivendo, se nós levantarmos o nosso olhar, nós vamos ver muitas dores assolando a humanidade, e ainda assim Deus está chamando o seu povo à adoração. E eu queria já, de bate pronto, te perguntar, aonde é que tem doído no seu coração? Aonde? Ansiedade, que foi ministrada semana passada?
a frustração, a decepção, a expectativa, o caos financeiro. O que é que está te doendo? O profeta está olhando para isso e dizendo: Senhor, levanta o teu olho, e daqui a pouco a gente vai ver. Por isso no capítulo 3 ele vai sustentar, mas antes o profeta está olhando para todo o caos, e ele quer entender. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, que é legítimo você se apresentar ao Senhor com sinceridade, e quando você se apresenta ao Senhor com sinceridade, isso se chama adoração. O que é adoração, pastor? É rosto no chão, proscrinel, rosto no chão, rosto na terra, dizendo: Senhor, eu não suporto, eu não estou entendendo. E isso não é murmurar, isso não é reclamar, isso se chama adoração. Em nome de Jesus, para de resistência. Em nome de Jesus, pare de dizer: eu não posso chorar. Pare de dizer: eu não posso fraquejar. Pare de dizer que eu preciso não dizer, mas o Senhor sonda o nosso coração. E isso é verdadeira adoração, irmãos, irmãs. Pastor, então é para eu sair daqui reclamando? Não, porque isso não é adoração. É dizer: Senhor sabe, o Senhor me sonda, a palavra nem chegou à boca, o Senhor já sabe. Antes de eu deitar e ao me levantar, o Senhor já sabe o que vai no meu coração. É o que o profeta está dizendo. Vê, Senhor, considera a quem fizeste assim, por terra, pelas ruas. O Senhor convocou todas as dores contra mim. O profeta está numa profunda adoração. Amém, irmãos? Qual é a dor que tem nos assolado? A idade. Ih, pastor, estou cansado, já vivi bastante, já fiz muito. É a frustração do tempo, é o mercado nos assolando. Eu queria dizer, em nome de Jesus, antes da gente avançar em algumas coisas, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, cuidado com a estratégia das trevas, de querer tirar de nós essa capacidade de sentir dores, a capacidade de se condoer com o outro. Tem um psicólogo que viveu na Segunda Guerra Mundial, que se chama Bitterlich. É alemão, não vou saber falar, mas quem quiser ler a obra desse irmão, ele diz assim, que ele ficou surpreso com a capacidade que as pessoas desenvolveram de não mais sentir dores, de não mais se incomodar com o problema do outro. Já teve no supermercado que alguém chega para você e fala: dá para pagar para mim? A gente fica constrangido, uma, duas, e depois a gente já começa a achar que é folga. E eu não estou dizendo que é para você sair por aí, porque nós estamos vivendo num mundo tão terrível, que tem gente se aproveitando do sistema de dores. Pastor, do que é que você está falando? Eu estou falando, igreja, em nome de Jesus. Às vezes nós começamos a não sentir mais a dor do outro, e o pior é quando a gente não consegue mais nem sentir a nossa própria dor. Sabe qual é o efeito moderno do pós-pandemia? Uma coisa se chama bore-out. Sabe o que é bore-out? Pessoas que estão tão desgastadas, tão consumidas e tão cansadas, que elas já não se importam com mais nada. Vai no médico? Não vou. Isso não é depressão. Vai cuidar da saúde? Não vou. Para de fazer dívida? Não estou nem aí. Gente que chegou à exaustão. E antes de nós avançarmos no texto, eu quero dizer para a igreja que o sofrimento é um processo pedagógico, não é banalização. Deus está dizendo, e o profeta está dizendo, que pelas ruas, pelos lugares, as pessoas estão com dores, e o profeta está olhando e está dizendo: Senhor, me faça ainda continuar sensível à minha dor, e à dor dos meus, e à dor da causa do Senhor. Amém, irmãos? Ei, pastor, você veio hoje para dizer que a gente tem que sentir dor, é isso? O senhor está sendo patrocinado por algum laboratório. Mas antes da gente chegar a essa conclusão, eu queria que nós entendêssemos que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão fazendo dois extremos.
Ou nós somos felizes o tempo todo com as nossas redes, com o nosso jeitão de viver, mostrando felicidade o tempo todo, que isso também é uma falsa aparência de adoração. E em outro extremo, são pessoas que já não mais conseguem sentir dores. Tudo bem, igreja? Em nome de Jesus, irmãos, chore aos pés do Senhor. Deus está te dando a oportunidade de ver através da luta. Eu gosto muito do Russell Shedd, que no final da vida, lutando com o seu câncer, ele diz assim: eu tive uma vida muito boa, fui um homem reconhecido no ministério, mas sabe o que aconteceu? Ele descobriu um câncer aos 81 anos de idade e morreu desse câncer. E no finalzinho da sua jornada ele diz assim: se Cristo Jesus pôde padecer, porque eu não posso aprender a adorar ao Senhor através da dor? Tudo bem, gente? Tudo bem? Pastor, mas eu não quero sentir dor. Tissara, eu sei, filha, é o preço que se paga por ser cristão. Filho, é o preço que se paga por caminhar a jornada da fé. Irmãos, e o texto vai alimentar o nosso coração, vai dizer que Deus vê. Deus é um Deus que se compadece. O profeta está dizendo: vê, ó Senhor, considera. Ele está dizendo que o nosso Deus é esse Deus capaz de sofrer com o seu povo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, eu queria que você tivesse coragem para confessar ao Senhor onde dói, e nesse lugar é onde dói, você dizer para o Senhor que Ele seja adorado através daquilo que tem assolado a sua vida. Amém? E aí nós vamos então para uma segunda coisa que o texto vai dizer para mim e para você nessa noite. Ele vai dizer, versículo 22: convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Se não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse, aqueles do meu carinho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Irmãos, irmãs, a adoração do Senhor se faz na paciência do seu povo. O nosso Deus, entre os seus atributos, está ser um Deus eterno. Sabe o que isso quer dizer? Os irmãos estão aqui, pegaram sono, estamos cansados, estamos com dores. Vai logo, pastor, que está doendo a coluna. Irmãos, o nosso Deus é eterno. E a eternidade faz com que a gente entenda que Deus tem um tempo apropriado para cada coisa. Sem combinar com a Gisele lê um texto aqui falando sobre isso. Sobre o quê? Sobre o tempo de Deus. E Deus quer trabalhar com o seu povo. E nós estamos vivendo na era da alta velocidade, da alta performance. E nós falamos: Senhor, eu quero te adorar, eu quero viver contigo, eu quero caminhar contigo. E Deus fala: então é menos rápido, é mais prestativo, é mais serviço. Precisamos de cuidado, precisamos de paciência. Paciência. Quando a gente está com dor, a gente quer que o médico dê logo uma injeção, porque a injeção vai resolver o problema, e a gente já quer a solução. E o salmista está dizendo, e o profeta está dizendo: aqueles que eu criei com carinho, e Deus está a agir, Deus já vai responder. Mas antes, o profeta está dizendo: Senhor, eu criei com carinho, eu fui educando, ou seja, levou tempo, houve necessidade de tempo, de dedicação. E esse é o processo, irmãos, irmãs. Deus vê e Deus está trabalhando pacientemente o nosso coração. Amém? Consegue louvar ao Senhor por isso? Pastor, irmãos, seria mentiroso, seria falso profeta se eu dissesse aqui nessa noite que Deus vai resolver os nossos problemas todos de uma vez, com um toque das mãos. Que Deus tem todo o poder, Deus é poderoso, mas Deus habita na nossa adoração, e por habitar na nossa adoração,
Deus requer de nós paciência, complacência, requer do seu povo adoração em meio às lutas. Amém, igreja? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, tem uma coisa linda nesse texto. Depois, nas quartas-feiras, isso aqui é só um anúncio, nas quartas-feiras nós vamos estudar capítulo a capítulo, versículo a versículo, para entender que a adoração se faz na sinceridade. Na sinceridade. Está doendo, mas a gente vai adorando ao Senhor. Está difícil, mas a gente vai adorando ao Senhor. E a gente vai ter paciência. E na eternidade nós estaremos diante do Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado por aquele tempo terrível. Mas agora é paciência. É paciência. Por quê? Porque Deus é extremamente coerente. Sabe o que é coerência? Aquilo que Ele faz é o que Ele fala, e aquilo que Ele fala é o que Ele faz. E aí então, irmãos, nós vamos aqui para o capítulo 3, versículo 22 até o versículo 24. Porque no capítulo 2 o profeta vai olhando e vai falando e vai dizendo: Senhor, está doendo, está doendo, está doendo, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu estou gélido. Eu já chegou você já teve essa experiência de chegar numa sensação de não saber mais o que fazer, de dizer: não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer, não me desespero mais, nem choro mais, não tem mais lágrima no meu olho para sair. Se eu dormir eu não percebo, se eu acordar eu não percebo. O profeta está diante dessa constatação, diante dessa realidade. Depois nós vamos ler as quartas, mas leia na sua casa 2 Reis 24 e 25 para você entender. E o profeta está olhando e dizendo: Senhor, Senhor, misericórdia, misericórdia. E aí Deus vai dando a resposta, só que aí o profeta vai ensinar um negócio lindíssimo para mim e para você. Versículo 22. A coerência do Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. O que o profeta está dizendo é: se eu não morri ainda, se eu estou aqui ainda podendo dizer para o Senhor da minha insatisfação, da minha indignação, é porque Ele se agrada da minha adoração, é porque Ele gosta de ver o meu canto. E não é que nosso Deus é um Deus masoquista, que quer ver o sofrimento do povo. Não, mas é um Deus que se compadece, que caminha com o seu povo. Então Ele chega à conclusão e começa a glorificar a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias não têm fim. Talvez o meu sofrimento, com tempo e data para acabar, vai chegar ao fim, mas as misericórdias do Senhor não têm fim. Amém, irmãos? Essa é a boa nova dessa noite. Está doendo, está ruim, está desconfortável, mas as misericórdias do Senhor não têm fim. Ele vai reforçando, ele vai dizer: renovam-se a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei no Senhor. Existe uma expressão em grego chamada polimata matiamata. Olha o pastor falando em língua estranha. Sabe o que isso quer dizer? É perdendo que se aprende, é com dores que se aprende. Louvado seja o Senhor. É através desse processo pedagógico de olhar as lágrimas do olho da Tissara e dizer: filho, o papai vai te ajudar. Mas você está indo bem, filha? Não olhe para o arredor, filha. Não olha para os corruptos, não olha para os que estão sendo beneficiados. Olha aqui, filha, nós estamos tendo uma oportunidade única de brincarmos nessa piscina, e essa é a maravilha da noite. Irmãos, irmãs, o profeta está olhando e está dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda não consumiu os meus dias. O Senhor ainda vai usar essa experiência, o Senhor ainda vai usar essa história. E aí essa é a expressão, é perdendo que se aprende. São as viúvas que conseguem consolar as outras viúvas. São os órfãos que conseguem olhar para os outros e dizer: ei, eu sei da tua dor, vai doer, continuar doendo, mas nós vamos
avançar. Amém, igreja? Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que é através dessa luta, é através dessa dor, que Ele vai ser glorificado, edificado. Mas pastor, eu não quero. Irmãos, quantas vezes eu não orei para o Senhor dizendo que eu queria ter um ministério com milionários? Senhor, eu quero ter um ministério com milionários, eu quero só pregar para milionário, lá em Dubai. Porque aí para andar com esse povo eu tenho que ser milionário também. Deus está falando, mas é tonto demais. Onde é que o Senhor quer que você caminhe? Por onde é que o Senhor tem permitido os seus passos? Ah, quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu queria dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, o Deus em quem nós servimos é extremamente coerente. Amém, igreja? Não existe sofrimento que não tenha um propósito para a glória de Deus. Nem todo mal é 100% mal, e nem todo bem dura para sempre. E uma última coisa para nós entendermos aqui, irmãos e irmãs, é que a palavra do Senhor diz que nós ensinamos e aprendemos, e as misericórdias do Senhor são de geração em geração. O aprendizado e todo ensino é de geração em geração. Você já ouviu isso? Sim, já ouviu isso? Que as misericórdias do Senhor se renovam e são de geração em geração. Amém? Salmo 100, por exemplo, de geração em geração, de geração em geração. O pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que os mais velhos vão ensinar para a próxima geração. Vai olhar para a próxima geração e vai dizer, é dolorido, é ruim, mas você vai chegar aqui, e para cada estágio, para cada geração, há as suas dores, a sua complexidade, mas Deus continua sendo adorado de geração em geração, até 1000 gerações, diz a palavra de Deus, que Deus visita os seus. Então, irmão, irmã, em nome de Jesus, alegra o teu coração, porque as misericórdias do Senhor é a razão de você não ser consumido. Se dependesse de você, se dependesse de mim, nós teríamos sucumbido, nós teríamos enlouquecido, nós teríamos tirado a própria vida, mas as misericórdias do Senhor são capazes de sustentar o seu povo no dia da angústia. Amém, irmãos? Amém, igreja? Que Deus visite o seu povo, que toda dor cesse, que toda tristeza salte na presença do Senhor com alegria. Mas enquanto isso não acontece, Deus seja adorado, Deus seja glorificado. Amém? Eu queria orar com você, eu queria convidar e convocar você para adentrar a próxima semana, semana que encerra o mês de março e a gente começa o mês de abril. E o primeiro dia de abril o povo inventou aí que é o dia da mentira. Não caia nessa cilada. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, deixa Deus ser adorado por onde você passar. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor. O que eu acho lindo é o capítulo 3, versículo 21, que ele diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que é que pode nos dar esperança, senão a presença do Senhor e as misericórdias do Senhor renovando as nossas forças? Abaixa a sua cabeça e com toda a sinceridade do seu coração, não perca essa oportunidade. Abra o seu coração, rasgue o seu coração na presença do Senhor e diz: Senhor, eu não suporto mais o meu filho rebelde, eu não suporto mais a minha filha desobediente. Pode dizer ao Senhor, essa é a noite oportuna. Senhor, eu não aguento mais essa ansiedade que me consome, que me faz não entender que o Senhor é o Deus de todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, rasga o seu coração na presença do Senhor. Esse é o Deus capaz de se envolver com o nosso sofrimento.
Esse é o Deus capaz de olhar para as nossas dores e dizer: eu sei que dói, eu sei que é terrível, mas as minhas misericórdias, a minha porção é o Senhor. Portanto, esperarei, Senhor, esperarei, ainda que os meus olhos digam para mim que não é possível. Nós esperamos em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, os Teus filhos e filhas estão aqui nesta casa de oração nessa noite. Ó Deus, já avançamos 3 meses de 2022 e há uma exaustão sobre o nosso coração. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, visita a Tua igreja, vivifica, fortalece. A Tua palavra diz que o Senhor dá força e multiplica a força ao que nada tem. A matemática do Senhor é completamente diferente. O Senhor é o Deus de toda provisão. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe das nossas dores, sabe das injustiças, sabe das indignações que assolam o nosso olhar. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, visita a Tua igreja com poder, visita os Teus filhos, Senhor, e reveste de toda a autoridade que vem dos céus, para que a gente possa avançar e continuar Te adorando, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, lá em Atos, que muitos estavam diante de leões, muitos estavam diante de fogueiras, muitos estavam diante da morte e continuavam cantando e continuavam, e há muitos testemunhos de sorriso diante da morte. Senhor, que poder era esse que envolveu a igreja primitiva, primordial? Senhor, em nome de Jesus, olha para o nosso coração, coloca em nós, Senhor, como diz no Salmo 126, o Senhor, quando pediram canções, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, não banalizar a dor, mas dizer: temos um Deus que cuida dos seus, um Deus que se envolve, que está caminhando conosco diante da fornalha, diante dos leões ferozes, diante das dificuldades desse tempo. Pai, em nome de Jesus, se for da Tua vontade, visita com cura. Se for da Tua vontade, Senhor, abre as janelas do céu. Mas como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por dificuldades, posso passar, Senhor, pela velhice, posso passar pela juventude Te adorando. Oh Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, e o profeta e o salmista disseram: fui moço e já sou homem de idade, nunca vi o justo mendigar o pão. Senhor, coloca no nosso coração essa palavra. Coloca em nós, Senhor, essa capacidade de resiliência, Senhor, de resistir à dor, Senhor, de nos mantermos perseverantes. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa, Senhor, celebrar o Deus da nossa salvação, celebrar o Deus que tem caminhado com os filhos e filhas. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua vitória, Senhor, seja entendermos que o Senhor é o Deus que tem usado o Teu povo. Tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja. Visita, Senhor, os hospitais, visita os enlutados. E nessa noite, Senhor, nos visita. Coloca em nós regozijo na Tua palavra. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.